sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 34. Livro de Deuteronômio, capítulo 34. Com a Bíblia aberta, nós vamos orar. Feche seus olhos, pedir a direção, que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós somos a Tua igreja e, diante das Sagradas Escrituras, queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, queremos a Tua direção para as nossas vidas. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes delas, Senhor. Privilégio, ó Deus, estarmos aqui reunidos como Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem algo para falar ao nosso coração, algo para nos edificar. Apesar, ó Deus, das nossas limitações, apesar da limitação desta mensagem, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que inclina corações, que se revela um Deus misericordioso, um Deus zeloso. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu povo. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui, inclinados, Senhor, para ler e aprender, ó Deus, a respeito da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental e o Negueb, Campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais, toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, por mais que seja óbvio o que eu vou dizer, eu vou iniciar essa mensagem, por mais que seja fácil para nós entendermos, não é tão fácil de viver, não é tão fácil se colocar em prática. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Também podemos chamar os nossos ciclos de etapas, estágios, as fases da vida. E esses ciclos, eles têm começo, meio e fim. Na prática, não é tão fácil
encerrar os capítulos da vida. Não é tão fácil aceitar as mudanças, aquelas coisas que vão acontecendo na nossa vida. E nós, de fato, não temos controle. É fato, meus irmãos, que nós não gostamos de mudanças. Queremos que os ciclos e os capítulos eles sejam eternos, durem para sempre. Somos avessos a mudanças. Aliás, como se diz, time que está ganhando não se mexe. Quanto menos se mexer na vida, é melhor. Quanto menos mudanças, melhor ainda. Essa mensagem também tem a ver com o meu testemunho pessoal. 27 anos em Pirajuí, sendo 10 anos de ministério, e um ciclo está se fechando. Outro ciclo, para a glória de Deus, está começando. Graças a Deus, graças a Ele, pelos nossos ciclos. Graças ao Senhor que os ciclos, por mais que nós sejamos avessos a mudanças, eles acontecem para a glória de Deus. De fato, nós não gostamos de despedidas. A despedida de um ente querido. As mudanças que elas acontecem sem a nossa aprovação, sem muitas vezes avisar. Queremos que as coisas fiquem do jeitinho que elas estão. Nós não gostamos de mexer nas coisas. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, os ciclos eles começam e eles também chegam ao seu fim. Deuteronômio capítulo 34, mais um ciclo da história da salvação estava se encerrando. Moisés gastou grande parte da sua vida conduzindo o povo hebreu pelo deserto, conduzindo aquele povo ali numa jornada de fé pelo deserto. 40 longos anos haviam se passado, e em Deuteronômio a lei precisava ser repetida para uma nova geração. A primeira lei que fora dada no Monte Sinai, agora ela está sendo repetida, uma repetição desta primeira lei, das planícies de Moabe. Em resumo, Deuteronômio é uma exposição da lei mosaica. Uma geração havia perecido no deserto. Uma nova geração estava às portas da terra prometida e aquelas pessoas, aquele povo precisava ouvir os testemunhos, precisava ser revigorado com tudo aquilo que Deus já havia feito na vida daquele povo. Moisés escreve não apenas Deuteronômio, mas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento com este objetivo. Uma geração precisava ouvir a palavra, precisava perseverar na palavra. Era necessário transmitir ali para esse novo ciclo, para esse novo povo, tudo aquilo que Deus já havia feito. Um ciclo estava se encerrando, um novo ciclo estava começando. No versículo 4, uma parte da aliança estava sendo cumprida diante de Moisés. Versículo 4. Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Ou seja, aquilo ali de fato estava sendo cumprido. Aquilo que havia sido prometido aos patriarcas estava se tornando realidade diante dos olhos cansados de Moisés. Mas este ciclo, ele se encerra com uma dura realidade dos planos de Deus para Moisés. E a segunda parte desse texto, do versículo 4, Deus diz assim: estou permitindo que você a veja com os seus olhos, mas você não entrará nela. Meus irmãos, os ciclos da vida são, de fato, um grande mistério. E nós precisamos de humildade, porque nós não temos todas as respostas. Nós não entendemos totalmente o agir de Deus. E ali, diante
Moisés, ali um homem que trabalhou tanto, lutou tanto com aquele povo, mas a palavra do Senhor nos surpreende: olha, você vai ficar aqui, você não entrará, você não fará parte deste novo ciclo. Nós sabemos que o sucessor de Moisés é Josué, e o livro de Josué já começa, né? Olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Por quê? Porque substituir Moisés não seria algo fácil, né? Porque quando você substitui alguém que fez um trabalho ruim, alguém que não fez algo bom, qualquer coisa que você fizer já está no lucro, né? Mas e substituir esse grande líder? E substituir nada mais, nada menos que Moisés. Como que termina Deuteronômio? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Precisava ser revestido de muita coragem, ter bom ânimo, confiar em Deus para seguir esse próximo ciclo. Meus irmãos, Moisés é uma referência de fidelidade a Deus, sim, mas Moisés também revela a fragilidade humana diante do chamado de Deus. O chamado de Deus é sempre maior do tudo aquilo que nós podemos oferecer. Eu costumo olhar para a história de Moisés e lembrar que ele é o mais relutante de todos os vocacionados. Êxodo 4:10, diante do chamado, esse homem diz para o Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Êxodo 4:13, diante do chamado do Deus Todo-Poderoso: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Diante do chamado deste homem, nós vemos a fragilidade dele. Mas esse Moisés do capítulo 34 de Deuteronômio é bem diferente do Moisés de 40 anos atrás. Esse homem viu a providência divina, viu a providência divina em sua vida e também em favor do seu povo. Um Deus que ouviu o clamor dos hebreus e desceu para libertar aquela geração. Os descendentes de Jacó, eles estavam ali passando por lutas, passando por crises, mas Deus age, liberta aquele povo. Moisés é testemunha do favor divino a um povo rebelde de coração. E na sua jornada até Canaã, ainda que ele ficasse do lado de fora, Moisés nos ensina essa preciosa lição: a bênção do Senhor repousa sobre a sua soberania. Ou seja, Deus permite as crises, as etapas, as despedidas da nossa vida, as mudanças, que geralmente nós não entendemos, que geralmente são contra a nossa vontade, que geralmente nos deixam ali dúvidas, nos deixam ali sem saber de fato o que está acontecendo. São os ciclos da vida. E nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para esse Deus soberano, um Deus que é soberano sobre o ciclo das nossas vidas, nos nossos ciclos, nas nossas despedidas, mesmo nas nossas dúvidas, diante do plano que não foi bem sucedido, diante da porta fechada. Deus, Ele é soberano sobre a trajetória do seu povo, na vida do crente, na vida da sua igreja, na vida de Moisés. Humanamente falando, nós queremos que as nossas experiências elas sejam eternas, mas o tempo vai passando, a idade vai chegando, e nós temos uma constatação terrível. Isso o tempo vai nos mostrando. O tempo vai nos mostrando que a nossa vida, ela é extremamente perecível. Este mundo é perecível, cada um de nós. Nós não queremos aceitar isso. Nós
vai passando o tempo, não sei se acontece isso com os irmãos, e nós vamos nos distanciando do espelho, né? As rugas vão aparecendo, os sinais, aquela selfie muitas vezes que você tira, você toma até um susto, fala, Senhor, né? Nós temos um prazo de validade, meus irmãos, por mais difícil que seja aceitar que nós estamos passando. Essa é a nossa constatação, que somos perecíveis e que nós não sabemos de tudo, ou às vezes achamos que sabemos de alguma coisa. Olhando para o passado, muitas vezes, a minha experiência pessoal diante de algumas orações que não foram respondidas, olhando para o passado, décadas às vezes, eu louvo a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não fez a minha vontade. O Senhor é soberano sobre os ciclos, até mesmo aqueles momentos em que nós queremos que o plano e a vontade de Deus seja diferente, que se cumpra a nossa vontade. Quantas vezes eu já me peguei orando e agradecendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor não respondeu negativamente aquele pedido, porque eu não sabia o que estava de fato pedindo. Cabe aqui a frase de Agostinho, dá-me aquilo que ordenas, ordena-me aquilo que queres. Dá-me aquilo que ordenas, Senhor, ordena-me aquilo que queres, que a minha vontade seja a tua vontade, que a tua vontade, Senhor, se funda a minha e que nós possamos não saber mais onde começa a minha vontade e a tua vontade. Como seria bom se isso acontecesse dentro da soberania de Deus nas nossas vidas, sobre as etapas, sobre os ciclos que acontecem e muitas vezes nos entristecem, muitas vezes ali colocam dúvidas sobre o nosso coração. O que você tem aprendido, meu irmão e minha irmã, diante das calamidades da vida? O que você tem aprendido diante das crises? O coração tem sido ensinável? Você tem aprendido ou tem vivido um braço de ferro, um cabo de guerra com Deus Todo-Poderoso? Moisés é esse homem que, aos poucos ali, sua vida no deserto, na liderança daquele povo rebelde, ele aprende a confiar nessa soberania de Deus sobre cada ciclo da sua vida. E no Salmo 90, Salmo de Moisés, versículo 12, ele nos apresenta a conclusão ali da sua vida. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, para vivermos bem os dias da nossa vida, para alcançarmos a sabedoria. Como isso você tem administrado isso na sua vida? O que o tempo e os ciclos, meus irmãos, o que isso tem feito a você? O que o passar do tempo está fazendo na sua vida? Apenas cabelos brancos, rugas, dor nas costas? Ou os ciclos e o tempo que nós estamos vivendo tem levado você à sabedoria? Em meio aos ciclos que começam e terminam, é possível conhecer a Deus, por mais árido que a caminhada seja, por mais difícil que o deserto seja, é possível caminhar com Deus. Ele é soberano sobre o ciclo das nossas vidas. Mas os ciclos das nossas vidas também revelam um Deus cuidadoso. Ele está cuidando de cada etapa, ainda assim, ainda que a nossa vontade, geralmente, ela é colocada em xeque, ela é provada. Ainda assim, Deus tem se mostrado um Deus cuidadoso. Vamos olhar para Moisés, 120 anos, e os olhos não haviam enfraquecido, um homem com vigor. Moisés estava ali, diante de Deus, um homem cuidado por Deus. O cuidado com o seu servo, o próprio Deus o sepultou em Moabe. O corpo de Moisés não ficou exposto. Temos ali o cuidado póstumo do Senhor para o seu servo.
Não apenas o cuidado com Moisés, mas o cuidado com todo o povo. Em Êxodo 13, 21, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. Ali a presença da coluna de fogo e da coluna de nuvem significam o cuidado desse Deus zeloso, que cuida nas entrelinhas, que cuida da nossa vida, mesmo quando parece que a esperança se foi, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Nós não estamos sozinhos, Moisés não estava sozinho, aquele povo peregrinando não estava sozinho. Por mais difícil que sejam as provações, sejam os desertos da vida, nós não estamos sozinhos. Ilustrando esse ponto com a despedida do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 16 e 17, quando Paulo estava ali se despedindo da vida, o apóstolo, ele escreve ali na sua carta, sua última carta: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e revestiu-me de forças. Louvado seja o nosso Deus. É Ele que nos reveste de forças, é Ele que Ele é um Deus digno de confiança, um Deus cuidadoso, um Deus soberano, que podemos orar como o nosso Senhor Jesus no Getsêmani. Em Marcos 14, o Senhor diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse Deus poderoso, digno de confiança, esse Deus cuidadoso, nós podemos orar assim: Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida, sobre os planos que muitas vezes achamos que temos a solução, temos ali a saída, mas Deus, Ele se mostra soberano, Deus, Ele se mostra cuidadoso, mas não se esqueça que o nosso Deus também, Ele é um Deus misterioso, Ele é um Deus que nós não podemos compreender plenamente. E isso está claro no versículo 4, depois de todas as lutas, depois de toda aquela jornada, Moisés fica fora de Canaã, onde já se viu, depois de tanta luta, depois de tantas lágrimas, de tantas guerras, agora esse homem, parece que tem até o direito, legal de estar ali, tem o direito de ali tomar posse da terra e tem o direito de participar desse novo ciclo, mas ele vai ficar de fora, porque esta é a vontade de Deus. Poderíamos especular aqui dezenas de motivos pelos quais Moisés ficou de fora, e eu também poderia falar aqui o que eu acho, dar um pitaco aqui, por que aconteceu desse jeito, mas o principal aqui, igreja, eu creio que Deus quer nos ensinar, além de toda essa narrativa, uma lição aqui muito especial, que esse Deus, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, é um Deus acessível. Nós temos livre acesso por meio de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Pai. Ele é um Deus acessível, mas Ele é um Deus misterioso, nós não entendemos, nós somos pecadores, somos falhos, aquilo que Ele deseja com que nós saibamos, Ele se revela, mas grande parte nós temos que ter essa humildade, nós não temos todas as respostas. No capítulo 3 de Deuteronômio, gostaria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia. Interessante esse texto, Deuteronômio 3, a partir do 23, um diálogo com o Deus Todo-Poderoso. Imagina, meus irmãos, o Deus Santo, Deus de Israel, conversando e ali, ouvindo as queixas de Moisés. Olha só, Deuteronômio, capítulo
3, versículo 23. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fales mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga, e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça, porque ele irá à frente desse povo e fará possuir a terra que você apenas verá. Moisés tem essa liberdade para falar com o Deus Todo-Poderoso. Ele tem acesso, mas entender o agir, o propósito, os ciclos que começam e encerram nas nossas vidas, isso já é outra história. Não podemos, somos limitados, somos pecadores, carecemos do favor divino. Desde o início, a história de Moisés revela isso. Êxodo capítulo 3, versículo 5, Deus disse para o seu servo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A Bíblia, meus irmãos, e mais especificamente a história de Moisés, revela algo que, para essa geração de crentes hoje, isso precisa ser ensinado, precisamos insistir, precisamos a todo momento ensinarmos isso. Essa história revela quem é o Senhor e quem é o servo. Precisamos focar nesse ensino para essa geração deste tempo, que acha que Deus é alguma coisa, algo que podemos manipular, de maneira nenhuma. A história de Moisés revela aquele quem manda e aquele quem deve obedecer. A história dessa jornada de fé desse homem revela de fato quem está no controle. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus soberano, até mesmo para deixar Moisés fora da terra de Canaã, porque a bênção do Senhor repousa sobre a sua soberania. Meus irmãos, um dia o Senhor vai nos chamar ali para o alto do monte Pisga. Sabe aquele momento, olha, não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Um dia nós estaremos diante do Senhor, mas nós não vamos contemplar uma Canaã geográfica. Pelo contrário, estaremos a um passo da eternidade. Estaremos contemplando a Canaã espiritual. Estaremos diante desse glorioso dia, ali na presença do Senhor dos Senhores. Nós vamos fechar o grande ciclo da vida. Ali na presença de Jesus, nós vamos entender de fato que todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Ali as dúvidas serão esclarecidas. As coisas que vemos hoje como um espelho embaçado e de forma escura, veremos claramente, veremos face a face. Ali, meus irmãos, diante do Deus Todo-Poderoso, nós vamos entender como os nossos planos foram pequenos, foram toscos, os nossos sonhos, muitos deles apenas devaneios. Moisés querendo entrar de todas as formas na terra prometida. Deus abrindo as portas da eternidade. Não somos como Moisés,
Queremos as coisas deste mundo, queremos as coisas palpáveis deste mundo, mas nós estamos diante de um Deus que nos abre para a comunhão eterna, para a vida eterna, para a Canaã espiritual. Deus abre as portas da eternidade para o seu servo. Um dia nós estaremos, meus irmãos, a um passo da Canaã eterna. Ali nós vamos entender os ciclos mal resolvidos, ali os planos que não deram certo, as crises. Ali será o fim da peregrinação neste mundo tenebroso. Talvez hoje, talvez agora, ainda nesse tempo tenhamos tantas dúvidas, tantas perguntas que ainda não foram respondidas e eu faço parte, eu puxo essa fila também. Quantas coisas nós queremos explicações, mas não temos todas as explicações. E podemos confiar nesse Deus que, de maneira soberana, mas de maneira misteriosa, de maneira cuidadosa, cuida do ciclo das nossas vidas, enxuga as nossas lágrimas. Ele cuida das nossas fases. Essa mensagem reflete um pouco do que eu e minha família estamos vivendo e para começarmos este novo ciclo precisamos da graça de Deus, precisamos da paciência dos irmãos, precisamos caminhar juntos aqui. Deus é soberano pelas fases que se encerram, pelo tempo novo que o Senhor nos promete. Ele é soberano, Ele é o Deus cuidadoso. Amados, que esta mensagem possa fortalecer o seu coração, mas, em primeiro lugar, o meu coração. Diante dos nossos ciclos, possamos ter a fé fortalecida, a confiança neste Deus que está soberanamente controlando todas as coisas. A Ele o louvor, a glória para todo sempre. Amém.